E eu queria que o senhor contasse para nós alguns testemunhos que ficaram marcados na vida do senhor, no ministério, coisas que Deus fez, milagres extraordinários, respostas. Compartilha conosco aqui 1 ou 2 ou 3 testemunhos que são aqueles assim que o senhor nunca esquece, né? Que são os que marcaram a sua vida e seu ministério, pastor. Sinceramente, é difícil escolher, porque todos os dias a gente tinha um testemunho poderoso para contar. Glória a Deus. A igreja, ela vivia, o ministério da igreja, ele era vivido à base de cura divina. Então, esta doutrina da cura divina, ela foi uma doutrina muito forte na nossa igreja, muito forte. E a gente tinha nas convenções, onde a gente levava fotos para mostrar lá na convenção os milagres que aconteciam. Então, fotografava aquilo, levava para poder contar. Sabe, a gente tem muita coisa que aconteceu. Muitas pessoas que foram desenganadas. Eu quero contar aqui, pastor Valério, o testemunho do pastor Dorival, que é pastor da nossa igreja, da 19ª Igreja Quadrangular, em Araçatuba. Dorival estava na UTI, lá em Araçatuba, e lá tinha o chefe da UTI, chamava Dr. Tupi, um médico famoso lá de Araçatuba, e eu fui lá orar para uma senhora da igreja que também estava doente. E ele me chamou e falou: pastor, vai lá fazer uma extrema-unção naquele rapaz para ver se ele morre. Olha só, desenganado totalmente. Ele tinha sofrido um acidente, ele tinha batido uma Kombi num poste e o poste caiu em cima dele, sabe? Ele ficou moído, ele ficou destruído. Então ele estava lá respirando, ele respirava, aquele ser morto respirando. E o doutor Tupi pediu para ele fazer extrema unção. Falei: não sei fazer isso não, doutor, sabe? Ainda falei para ele: o senhor gostaria que eu fizesse uma extrema unção no senhor, se o senhor estivesse lá morrendo? Falei: não, pastor, vamos mudar de assunto, né? Aí eu falei: eu vou lá orar para ele, para que ele seja curado. Falei: bom, ele respondeu para mim: milagre existe. E eu entrei lá onde o pastor Dorival estava, e ele não era da igreja, a mãe dele era da igreja, ele não. Aí fui lá, orei, a gente sempre levava um frasco de azeite, sempre um olhinho de unção. Aí fui lá, ungi o pastor Dorival, orei por ele, para que Deus curasse ele de tudo aquilo que ele estava sofrendo, morrendo, e olha, ele ressuscitou. Glória ele ressuscitou. Glória e aí, a Deus. Claro, a gente levou aquele testemunho para o rádio, para a igreja se contaminou com aquilo lá e divulgou aquilo. Aí ele teve alta, depois de acho que 5 ou 6 dias, ele teve alta do hospital. Ele foi para a casa dele. Aí o pai dele, que não era convertido, levou ele no carro e levou ele no colo. Ele não tinha como andar, levou ele no colo e sentou no primeiro banco da igreja. Naquele dia ele ficou de pé lá na igreja. E até hoje o pastor Dorival está aí pregando a palavra de Deus. Aquilo realmente é um milagre glorioso de Deus. Sabe? Eu me lembro da mãe do irmão Emílio. Irmão Emílio, ele era diácono na igreja. E a mãe do irmão Emílio, uma senhorinha magrinha, assim, vamos usar uma expressão para ficar bem entendível, desnutrida, sabe? E aquela mulher tinha uma doença incurável. E aí os médicos disseram para levar ela para morrer em casa, sabe? Para ficar os últimos dias com a família. E aí o irmão Emílio, ele era diácono na igreja, falou: pastor, minha mãe está nessa situação, assim, assim, o senhor iria orar por ela? Falei: agora. Terminou o culto, foi no culto que ele falou, terminou o culto, eu fui lá na casa da mãe dele. Ele me levou lá, eu fui com ele na casa da mãe dele, e de novo levou a unção. Orei por ela, ungi ela. O que Tiago fala? A oração da fé, a unção com óleo, levanta o doente e o que mais? Perdoa os pecados. Sabe aquela história que o pessoal fala assim: o fulano está sofrendo por causa de pecado? A unção levanta o doente e perdoa os pecados. A oração e a unção é a solução, é a resposta de Deus. Aí cheguei naquela casa, vi aquela senhorinha lá naquela situação, orei por aquela mulher. Sabe, orando por ela, ela começou a se retorcer na cama e ela expeliu um pedaço de couro
como se fosse uma sola de sapato. Olha só. E a partir dali, a partir daquela situação, aquela mulher foi milagrosamente curada. E ela viveu muitos anos depois na igreja, servindo a Deus na igreja. Ela e toda a família dele. Até hoje, eles estão lá na igreja em Araçatuba servindo a Deus. Então a gente louva a Deus por tanta coisa que Deus fez. Em Rio Preto também, se for contar o que Deus fez, me lembro de um senhor que ele começou a ir na igreja, a barriga dele era muito inchada, muito grande, ele era corretor de imóveis, trabalhava na imobiliária Redentora, todo mundo conhece aqui em Rio Preto. E aquele homem estava desenganado, ele foi na igreja nas primeiras noites que eu estava aqui. Aí eu orei por aquele homem, e aquele homem foi milagrosamente curado por Jesus aqui em Rio Preto. Deus é Deus. Deus não mudou. Ele é Pai, Ele é santo, Ele é poderoso. Deus só quer te ajudar. Deus não atrapalha. Deus nunca atrapalhou. Deus sempre estendeu as mãos para abençoar o homem. O homem, imagem e semelhança de Deus, não reconhece isso. Não reconhece o sacrifício do Calvário. Sabe hoje o que Satanás faz? Ele fala que a igreja, não sei o quê, a igreja, irmãos, igreja, denominação, placa denominacional, não tem poder. O poder pertence a Deus e é nele, é para ele, é com ele que nós temos que viver. Confiar, crer, porque ele não mudou, ele não vai mudar, ele é o Deus que opera. Então, esse programa que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que muita gente está nos ouvindo e nos vendo. Você saiba de uma coisa, Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem. Não sou eu, nem o pastor Valério, é Deus. Acredite, creia, Ele é o Deus do impossível.